Graça e paz, meus irmãos. Bom dia para todos vocês. Quero começar pedindo desculpa aí pelo atraso de 5 minutinhos. O computador deu uma travada aqui. Então, aconteceu de eu atrasar alguns minutos, mas já estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Graça e paz, meus irmãos. Nesse domingo, dia 5 de abril, primeiro domingo de abril. Então, nós teríamos hoje a nossa Santa Ceia, mas como os irmãos sabem, nesse momento de pandemia, nós não podemos nos reunir, de forma que nós vamos hoje, mais uma vez, estar juntos, falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, amém? Então você que já está aí, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 10, nós vamos estar falando hoje sobre o tempo de pregar a palavra. Eu vou fixar um comentário aqui. Timóteo, do 10 ao 16, ao 17, desculpe, 10. E se der tempo, se a gente conseguir avançar bem na nossa aula de hoje, nós vamos também falar um pouquinho sobre Timóteo, capítulo 4. Então, irmãos, nessa manhã de domingo, quero começar aqui dizendo para os irmãos que nós estamos entrando aí, finalizando a terceira semana de quarentena, e o Brasil registrou ontem 10.400 casos de Covid-19, sendo que 445 mortos por essa doença. E eu acredito que, assim como eu, a maioria dos irmãos tem se perguntado o porquê desse momento. Então, hoje o tema de nossa aula, ele é um tema muito interessante. O tema é: a crise pode ser uma oportunidade se nos voltarmos a Deus. Então, você que está aí na sua casa, estudando juntamente comigo aí, pode anotar no seu caderninho, no papel, algumas questões que nós vamos tratar em relação à crise e a oportunidade que nós temos de pregar a palavra em momentos de crise. Eu amo todos vocês a estarem participando dessa live, comentando. E assim que eu puder, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Também quero chamar a atenção que nós temos um delay natural da internet. Então, pode ser que o comentário chegue aqui e eu demore um pouquinho a ler, por conta do delay natural. Mas, na medida do possível, vou estar tentando trazer todos vocês para dentro dessa aula. Apesar de ser uma aula à distância, apesar de ser uma aula online, eu vou estar tentando trazer todos vocês para dentro dessa aula. Então, como nós já temos um grupo bem abençoado de pessoas, vamos abrir a nossa Bíblia aí no capítulo 3 da carta que escreveu Paulo a Timóteo, e vamos estar fazendo a leitura juntos em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, tá, gente?
Eu falei, eu coloquei aí Timóteo, vou até, eu botei Ti- segunda Timóteo, mas eu botei só Timóteo, mas é segunda Timóteo. Segunda Timóteo 3, 10 ao 17. Vamos, 2 Timóteo 3:10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Marca aí na sua versículo 11, parte B. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Nessa manhã de domingo, nós vamos falar sobre a crise pode ser uma oportunidade se nos voltarmos a Deus. Eu quero começar aqui falando com vocês sobre esse pronome aí, esse pronome causal de causa, né? Desculpa. O se que tá aí. Porque uma coisa que tem me preocupado, eu até comentei na quarta-feira com o pastor Isaías, é que assim como tudo o que acontece na vida do ser humano, o ser humano ele está acostumado a coisas novas. Ele quer coisas novas. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque aquele que é firme e aquele que é abundante, ele não vai ficar disposto a cumprir com o seu chamado ou com aquilo só no momento que aquilo se torna novidade. Então, eu estava analisando, irmão, nós estamos na terceira semana de que a igreja está realizando os seus cultos online. Então nós temos tido três momentos, nossa igreja, né? Ela tem tido três momentos onde ela está oportunizando para os seus membros manter a sua rotina de comunhão. É óbvio, isso eu já falei aqui na primeira aula, que a igreja ela não é o templo. O templo é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Porém, nós, como irmãos, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nada mais coerente do que eu falar isso na manhã do primeiro domingo de cada mês. Nós nos reunimos num culto onde nós trocamos o pão, nós comemos o corpo de Cristo, nós trocamos o cálice, nós entramos em comunhão uns com os outros. Então a igreja é o lugar de comunhão. E nossa igreja, como várias igrejas, não é só a nossa, 90% das igrejas evangélicas, está oportunizando aos seus membros cultos online. Mas veja você uma coisa interessante, um dado interessante aqui. Não sei se vocês já pensaram nisso. Esse é o terceiro domingo da escola bíblica. Nós já tivemos 3 quartas que foram feitos culto online. E hoje vai ser o terceiro domingo que vai ter culto online. E o que eu acho interessante é que quando a gente observa o número de pessoas que acompanham, que tem acompanhado, cada domingo ou cada quarta-feira tem reduzido. Nós começamos no primeiro domingo com a Escola Bíblica Dominical com quase 50, chegamos a bater
70 pessoas assistindo a escola dominical no primeiro domingo. No segundo já chegamos a uma média de 30, 40 pessoas. Espero eu que hoje nós consigamos chegar nesse tanto. Mas o que me preocupa e o que eu falo desde o início é que nós temos que orar e buscar tá sempre ligado aos nossos irmãos. Ligado aos nossos irmãos em que sentido? Ligando, falando, buscando trazê-lo de volta à comunhão. Porque, irmãos, nesse momento de pandemia, nesse momento onde a igreja não está se reunindo no templo, nós vamos ter muitos irmãos caindo, voltando, mediante a perseguição, que isso é um momento de perseguição. Pode não ser uma perseguição direta para mim e para você, mas é um momento de perseguição à igreja. A igreja, ela está no momento de crise. E nesse momento de crise, os mais vulneráveis são aqueles que devem ter a maior preocupação dos outros. Por que eu digo isso, irmãos? Porque aquele que está firmado na rocha, aquele que está firmado no, nos pés de Cristo, ele não vai, irmãos, retroceder. Ele não vai retroceder. Porém, aqueles que estão firmados, não na rocha, mas firmados numa fé que não é a fé verdadeira de Cristo, a fé genuína, a fé que espera naquilo que não vê, mas aquele que está com a sua fé firmada naquilo apenas que pode ver, irmãos, é uma fé que não tem fundamento, então ela passa. Então, a gente nessa manhã vai falar de momentos de fé em tempos de crise. E para isso, irmãos, nós lemos Timóteo, porque Paulo, ele fala com Timóteo a respeito de proceder. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma forma de ser perseverante. Leia aí o título desse texto. O título do texto de Timóteo, de 2 Timóteo 3,10 diz: exortação a perseverar na sã doutrina, na doutrina coerente, na doutrina sã, na doutrina consciente. Não é em falsas doutrinas, é doutrinas sãs. E as sãs doutrinas, irmãos, elas estão firmadas na Escritura. Tudo aquilo que é bom, que é coerente, que é inspirado, é a sã doutrina. Vamos perceber que quando Paulo fala com Timóteo, ele diz o seguinte, ó, tu, porém, versículo 10, de 2 Timóteo 3, versículo 10 diz assim, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, minha longanimidade, e minha caridade e minha paciência. Veja que Paulo, antes de usar essas palavras, ele usou isso em relação aos frutos do Espírito, ele usou fé, longanimidade, caridade, paciência. De certa forma, ele usou modo de viver, porque ele fala lá em Gálatas que eu tenho que tomar cuidado com cuidar de mim, né? Autocontrole. Então, quando Paulo insta Timóteo a perseverar segundo aquilo que ele já tem. Então, irmãos, eu estou falando aqui para cristãos e para não cristãos, para pessoas que, cristãos e não cristãos, para pessoas que têm uma igreja e outros que não têm. Eu quero dizer, a primeira coisa que a gente tem que estar sempre firmado quando a gente quer viver uma vida com Deus. O que a gente tem que estar firmado? A gente tem que estar firmado no seguinte: eu escolhi viver com Deus e para Deus. Então, a minha doutrina de vida, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha paciência tem que estar firmadas no Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que, a partir do momento que eu escolho ou sou escolhido para viver com Deus, eu tenho que demonstrar isso no meu proceder. Viver para Deus
não é apenas uma teoria. Viver para Deus não é apenas uma questão de teórica. Eu leio a Bíblia, eu entendo a Bíblia, eu vivo para Deus. Viver para Deus é uma prática. Viver para Deus é uma prática de abnegação. É se auto-negar. É negar as suas vontades, é negar os seus desejos. Irmãos, vou dizer para vocês que talvez a vontade de muitos de nós é parar. É realmente ficar estagnado. Mas se nós pararmos, o que vai ser de todos que estão à nossa volta? O que vai ser da nossa família? O que vai ser daqueles que confiam em nós para adotar os seus padrões de vida? Então nós não podemos parar. Hoje, irmãos, nós precisamos mais e mais dessas características aqui para viver uma fé genuína, uma vida genuína com Deus. Quais são esses atributos? Uma vida firmada na doutrina. Modo coerente de viver. Modo coerente de viver. Intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a intenção daqueles que estão à sua volta? Qual é a intenção daqueles que dizem estar abençoando? Irmãos, tem um ditado muito feio, mas que é real, que é real, infelizmente, que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Porque se você for perguntar para as pessoas, até aquelas que fazem o mal dizem que queriam fazer por bem, boa intenção. Mas a intenção que a Bíblia menciona é aquela intenção que vem do coração de Deus. Qual é a intenção que nós temos? Qual é a intenção que eu tenho, que você tem? É aquela intenção que tem que vir de Deus para nós. Fé. A fé, como todos vocês já sabem, é a esperança daquilo que eu não vejo. Mas eu creio. Eu creio que vai acontecer. Longanimidade. Saber esperar de forma confiante, ser longânimo. Caridade, né? Caridade pode se traduzir também pela palavra amor, ter amor. Esse é o momento de ter amor. Irmãos, vejam vocês, sexta-feira, agora, nós recebemos a notícia via internet que 400 professores da rede pública do município de Armação dos Búzios foram mandados embora. 400 mães e pais de família, né? Na maioria delas mulheres, mas mesmo as mulheres também têm uma responsabilidade muito grande. Nesse momento de crise, qualquer salário, qualquer valor que você deixe de receber, pode trazer um grande problema. Aí imagina vocês o seguinte, eu estava aqui em casa, quando eu recebi a notícia, e logo me veio um desespero. Nós começamos a ligar para alguns amigos e falar com algumas professoras, algumas pessoas que eu conheço. Uma amiga minha também me ligou, e a gente, alguns chorando e alguns tristes, e a gente logo pensou o seguinte: o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Porque, irmãos, é muito fácil nós acharmos que o outro ele vive na mesma condição que nós. Eu falei aqui algumas semanas atrás que eu evito utilizar algumas expressões na igreja porque eu sei que elas não são verdadeiras. Por exemplo, quando a gente diz que todo mundo tem o que comer, olha, você não tem, não falta um pão na sua mesa, não falta um arroz, não falta um feijão, porque para algumas pessoas falta. Para algumas pessoas faltam sim. E muitas das vezes não tem até mesmo coragem de dizer que estão tendo essa falta. Muitos não têm, às vezes por vergonha, às vezes por não saber o que vão achar, né? Às vezes, irmãos, a pessoa tem uma casa, tem um carro, mas não tá desesperado ali, porque tá tanto tempo desempregado e as dívidas vindo, porque conta de luz não para de chegar, conta de água não para de chegar, boleto do cartão não para de chegar, escola não para, você tem que pagar as dívidas. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm condições. E às vezes nós olhamos para nossa conta bancária, e às vezes ela está lá no azul, e tem um saldo lá, e a gente acha que todo mundo está igual a gente. Irmãos,
A igreja do século XXI ela precisa de ter uma coisa que Paulo não coloca aqui nessas palavras, porém, se a gente for ler o sentido do que Paulo está falando, é primordial. A igreja do século XXI precisa ter empatia. Falta muita empatia. Se colocar no lugar do outro. Eu estava falando aqui a situação dos professores. Eu ouvi de alguns colegas que eu sou concursado. Comigo eles não vão mexer. Mas então, só porque você por isso não vai se compadecer dos outros? Você não vai sentir a dor que o outro está sentindo? Paulo fala aqui, irmãos, sobre o amor. O que é amar? Amar a Deus acima de todas as coisas, é amar ao teu próximo como a ti mesmo, é se colocar no lugar do outro, é pensar que aquilo que está acontecendo na vida do outro poderia estar acontecendo na sua vida. Então, irmãos, esse primeiro ponto, Paulo traz para nós uma reflexão sobre o proceder. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando sobre o nosso tema de hoje é a crise pode ser uma oportunidade se nos voltarmos a Deus. Vamos ler agora o versículo 11 do livro de 2 Timóteo 3. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Olha que interessante, Paulo continua, né? Porque ele não termina em paciência. Então vamos ler o 10 e o 11 para a gente poder ter um contexto aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, minha intenção, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha paciência, minhas perseguições e minhas aflições. Então, quando a gente segue a Cristo, porque Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo, quando ele fala com Timóteo, que Timóteo tem vivido as mesmas aflições, as mesmas situações que ele viveu, ele também está dizendo que ele viveu como Cristo viveu. Então, Paulo, ele fala assim, também teve sofrido perseguições e aflições. Por quê, irmãos? Note vocês, que nós não conseguimos ter uma unanimidade, nem dentro das igrejas. Hoje, eu, como todos vocês, nós recebemos aí via WhatsApp, todos uma conclamação aí do presidente para nós jejuarmos. E aí começou o debate dentro das igrejas. Pastores dizendo que não é atribuição do presidente conclamar ninguém para jejum, outros dizendo que o presidente nem evangélico é para poder estar definindo um jejum, outros dizendo que a igreja tem que realmente se portar como igreja e fazer jejum. E aí nós começamos a ver que nós não temos unanimidade, irmãos. Nós não pensamos de forma única. E como igreja, nós como corpo de Cristo, nós temos que ter um único proceder, um único pensar. E nesse sentido é que eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: independente de quem pediu jejum ou de quem não pediu, independente de quem chamou para orar, de quem não chamou para orar, a igreja tem que fazer a função dela na sociedade. A igreja ela não é movida por política nem por políticos. A igreja ela é movida pela vontade de Cristo. Então nós estamos num momento de perseguição, num momento de aflição. A igreja ela tem que se colocar. A igreja ela tem que ela tem que marcar esse momento de crise. Ela não pode ficar aquém. Vamos analisar que nos momentos de crise, nós temos uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Então, se essa lição ela tem um título que fala nos momentos de crise, pode ser uma oportunidade se nós nos voltarmos para Deus, o primeiro ponto que nós temos que fazer no momento de crise é analisar e reconhecer que as coisas não vão bem. Então, irmãos, vamos começar a colocar o dedo na ferida? Como estava sendo a igreja
no século XXI. Analisa um pouquinho. E não estou falando a Igreja Assembleia, a Igreja Batista, a Igreja Metodista. Estou falando a igreja nós. Se você quiser, você pode comentar aqui. Os irmãos vão acompanhando os comentários. Como que estava a igreja? Olha, vamos fazer uma rápida análise. A igreja estava cultuando por comodidade. A igreja estava com a sua fé firmada em pessoas. A igreja estava com a sua expectativa de culto firmada no outro, sendo que a Bíblia é muito clara quando fala que o culto tem que ser racional, ou seja, eu tenho que dar um culto ao Senhor com o meu raciocínio, com o meu intelecto, não é firmado no que o outro vai fazer. Então, quando eu saía de casa dizendo que eu vou adorar se o culto for bênção, eu vou cantar se o louvor for aquele que eu gosto, eu vou abrir minha boca e e aí eu vou falar, vou usar aqui a palavra que a nossa missionária Luciene utilizou aí. A igreja estava dormindo. Tudo isso aconteceu, a igreja estava dormindo. Irmãos, essa pandemia de coronavírus, era uma epidemia, agora virou uma pandemia porque atingiu o mundo inteiro. Mas isso não começou ontem, não começou no mês de março. Isso começou na China em dezembro. E todos sabiam que havia grande possibilidade de isso se expandir para o mundo inteiro. E a igreja? A igreja esperou isso estourar. A igreja muitas vezes estava preocupada com outras coisas. Onde a igreja estava? Onde estavam? Onde estávamos nós? Eu me coloco nessa. Que não nos atentamos para isso, para essas possibilidades. A igreja, irmãos, ela tem que entender que a oportunidade é agora de nós pararmos e pensarmos qual é a nossa função como igreja. Pense você que ao seu redor, hoje, existem pessoas que estão passando por sérias necessidades. E eu já li aqui com vocês, e já mencionei até lá na igreja mesmo, que a igreja primitiva, a igreja de Atos, que é mencionada no Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja que se compadecia dos outros. Era uma igreja onde não havia necessitados. Não havia necessitados. Todos os que ali estavam se compadeciam um com os outros. E hoje, irmãos, nós estamos enfrentando um momento muito difícil na nossa sociedade. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas que não têm nem mesmo o que comer. E isso, irmãos, não é somente isso que eu quero fixar bem na sua cabeça. Isso não é só em momento de pandemia. Vamos aprender a ter esse olhar constantemente. Porque hoje isso como foi falado aqui, é oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Por quê? Porque se a gente não passa por um momento de grave crise, os nossos olhos não conseguem se fixar nos problemas que estão à nossa volta. Nós vamos para o culto, nós entramos na igreja, nós saímos da igreja e nós sentamos naquele banco durante 1h30, nós cantamos, saímos dali, vamos comer uma pizza que custa 50, 60, 70, 100 reais. Enquanto o nosso irmão do nosso lado, que está sentado do nosso lado, vai para casa, não tem um arroz, não tem um feijão, não tem um ovo. E nós não estamos preocupados. Aí hoje com esse boom que aconteceu, todos nós acabamos chegando na questão da dificuldade de olhar. Então, o momento de crise, ele acentua, deixa mais claro aquilo que nós não estávamos conseguindo ver, e aí nós vamos passar a ver. Vamos pensar em algumas crises que aconteceram na Bíblia. Talvez a primeira grande crise seja a crise de autorreconhecimento do homem. Quando lá no início os homens constroem a Torre de Babel, começam a construir a Torre de Babel porque eles querem chegar ao céu. E ali há a primeira grande crise. Por quê? Porque
Deus vem e coloca a confusão das línguas. Os homens não começam a não se entender mais. E, então, veja vocês, que quando eles começam a falar cada uma língua, confesso, imagina você o seguinte, nós todos estamos aqui agora falando e vocês me entendem, eu consigo ler o que vocês escrevem, porque nós todos falamos a língua portuguesa. E aí, irmãos, imagina vocês que naquele momento de crise nós todos começássemos a falar aqui, eu falando, vocês não entendendo e eles entendendo. Imagina que isso gerou neles uma confusão. O que está acontecendo? Vamos mais à frente um pouquinho, se a gente for entender a história de Noé. Noé começa a falar com a sociedade onde ele vivia. Povo, desperta, vai vir um grande dilúvio, vocês têm que se corrigir, vocês têm que se... E de repente, irmãos, vem a chuva, inunda a terra, e aí o que acontece? Todos aqueles que estavam ali pereceram, mas para a família de Noé ficou a lembrança, tanto que eles trouxeram essa mensagem até nós. E a aliança foi feita. Então, irmãos, em momentos de crise, é para a gente parar e analisar aquilo que nós estamos fazendo e, principalmente, aquilo que nós não estamos fazendo enquanto igreja. E eu não estou aqui para exortar você, não, é uma reflexão. Aí vamos aqui. Como nossa irmã Camila falou, nós não pensamos em levar amigos, em levar pessoas, em se preocupar. Muitas vezes nós estamos no trabalho e não pregamos o evangelho, nós estamos na escola e não pregamos o evangelho, nós vamos ao futebol e não pregamos o evangelho, nós saímos para passear e não pregamos o evangelho. Pessoas que nós amamos, que estão do nosso lado, nós não fazemos um convite para que elas vão à igreja. Onde está fixada a nossa preocupação, irmãos? Como fala aqui o nosso pastor, a igreja do século XXI realmente não está fixada na unidade de Deus. Tanto que você veja o seguinte, hoje em dia, isso é o que me preocupa, não é de hoje. Quem me conhece, quem assiste quem já assistiu alguma aula minha, sabe que isso é de antes. A igreja está criando artifícios para atrair as pessoas que não estão fixadas em Deus. Então o que acontece? Eu crio a balada gospel. Por quê? Porque se eu criar a balada gospel, aquelas pessoas que gostam de ir ao funk, que gostam de curtir uma música eletrônica, elas vão vir para a igreja e vão ficar aqui na igreja. Aí eu ostento lá que eu tenho X membros. Mas eu não estou transformando a vida dessas pessoas. Não estou dizendo que a igreja não possa ter estratégias de evangelismo, mas que todas essas estratégias sejam centradas em Deus, em conversão, em sacrifício, em negar a si mesmo. Porque quando eu utilizo das minhas estratégias para simplesmente atrair as pessoas, e em nenhum momento atraí-las para Deus, mas para a igreja em si, eu corro risco de acontecer o que está acontecendo agora. Das igrejas, templos fechados, as pessoas estão firmadas em quê? Irmãos, vamos ser sinceros. Por que nós acordamos 10 horas da manhã e vamos ligar o nosso computador? Nosso computador tem dezenas de abas aí pra gente ver. A gente pode ver YouTube, a gente pode ver filmes, Netflix, a gente pode ver um monte de coisa. Entrar em joguinho. E por que a gente entra no nosso computador para ouvir 1 hora de palavra, meia hora, 40 minutos de palavra? É porque nós sabemos para que nós nascemos, para que nós somos criados e onde está firmada a nossa vida. Mas vou dizer para vocês que muitos se perdem. E nesse momento, muitos vão se perder. Como disse aí o nosso pastor Anderson aí, o grande problema é que a doutrina que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes não é a doutrina de Cristo, mas é a doutrina da denominação. Eu canso de ouvir isso. Eu canso de ouvir isso. A Bíblia está dizendo o que é certo, mas as pessoas falam assim, mas na nossa igreja isso não funciona. E eu não estou dizendo só na minha igreja, não. É óbvio que na minha igreja isso também acontece. Ah, na minha igreja não é assim, não. Ah, mas isso é o certo, mas aqui não é assim. Aqui nunca foi feito assim, aqui nunca vai ser assim. Peraí. Que doutrina que nós temos que viver? É a doutrina da denominação. Claro que ela é muito importante. Claro que ela é muito importante. Mas nós vamos encontrar por aí doutrinas que falam que o homem pode botar brinco, pode botar tatuagem, coisas que não estão na Bíblia. Nós vamos encontrar por aí doutrinas que falam, como eu já falei, igreja dos homossexuais, a igreja do diabo, a igreja que aceita o adultério.
famílias de 4, 5 pessoas, 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem, nós encontramos todas essas doutrinas. Mas qual é a verdadeira doutrina? É aquela que está fixada na palavra. Então eu não posso dizer assim, eu, a minha doutrina, a minha denominação. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia. E a nossa igreja segue a Bíblia. As igrejas têm que seguir a Bíblia. Então, nós temos que buscar sempre a orientação de Deus. E onde que vem a orientação de Deus? Através da palavra, da oração, do jejum, da consagração, entregando os meus propósitos a Deus. Quantos de nós vai fazer dezenas de coisas e não entrega para Deus? Não entrega para Ele. Então, irmãos, é momento de nós refletirmos. Vamos para o nosso texto de novo. Estou abrindo aqui que eu acabei fechando. Vamos lá. Versículo 12. Não, continuar aqui o versículo 11. Então, quantas perseguições sofri e o Senhor me livrou de todas. Isso é muito importante. Nós precisamos entender o seguinte: nós vamos sofrer sim perseguições. Nós vamos sofrer sim perseguições. Só que nós precisamos de entender que quem nos livra é o Senhor. Quem nos livra é o Senhor. Quantas perseguições sofri? Isso Paulo dizendo. E o Senhor de todas me livrou. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, que pode parecer hipocrisia, mas eu demorei a entender isso. Que aquela palavra que está lá em João, quando ele diz que ele é o nosso advogado, né? Vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu abrir aqui. João 1, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ele é a apropriação dos nossos pecados, não somente isso, mas também pelo de todo mundo. E aí vai falando sobre o amor, sobre a questão de tudo. Mas aí eu quero trazer um detalhe aqui. Nós temos um advogado, amém? E muitas vezes nós queremos nos autodefender. O que significa isso, Anderson? É que nós temos alguém que nos defende, que nos livra, que nos justifica. Mas muitas vezes nós queremos nos defender. Eu demorei muito para entender isso, irmãos. Que eu não preciso ficar me defendendo, falando das minhas intenções, do que eu acho, porque, irmãos, como eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, e eu creio que quem vive uma vida com Deus vai entender exatamente o que eu estou falando. Chega uma hora, irmãos, que a luta não é mais você e aqueles que te perseguem, aqueles que te seguem. Por quê? A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, os principados e as potestades, eles vão usar pessoas para te ofender, para te acusar, para apontar dedos para você. Só que, irmãos, não adianta você abrir a sua boca e dizer: eu não fiz, eu não quero, não foi a minha intenção. O que vai acontecer é o seguinte: se você entregar nas mãos de Deus, Ele vai tomar providência. Eu demorei a entender isso. Mas vou dizer para vocês que hoje eu já estou tão calejado que quando alguém me persegue, ou alguém me acusa, ou alguém aponta o dedo para mim, a coisa mais... Primeira coisa que eu falo, Senhor, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Então, nesse momento de perseguição, imagine vocês que a igreja está no foco. A igreja está no foco. Não achem vocês que porque a televisão só fala de coronavírus e as pessoas no Facebook só falam de coronavírus ou só falam do presidente, que a igreja não está sendo analisada. Porque quando uma pessoa de outra religião, um católico, um espírita, um candomblessista, um umbandista e qualquer outro ista que existe aí, comenta lá na rede social, o que as pessoas falam? Nada. É o Joãozinho que comentou, é a Mariazinha que comentou, é o Francisco que comentou. Não importa se ele é pai de santo, se ele é padre, o que ele seja. Agora, quando um evangélico comenta ou propõe algo, logo se cria uma redoma, uma questão. Olha lá, é crente, é cristão. Então, irmãos, nós estamos sendo sempre analisados. E como Paulo fala aqui,
Quantas perseguições sofri? Você está sofrendo perseguição, meu querido? Eu quero te dizer uma coisa, vou até olhar para a câmera agora. Você está sofrendo perseguição, meu querido? Só tem uma coisa para te dizer: você está vivendo uma vida com Deus. Por quê? Se você não estiver sendo perseguido, é sinal que tem alguma coisa errada com você. Porque se você viver uma vida de abnegação das suas vontades, de autonegação, e vivendo uma vida para Deus, você vai ser perseguido. Mas quem te livra das perseguições, está aqui, é o Senhor. E ele não livra somente a Paulo e a Timóteo, livra também a todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Padecerão perseguições. Então, todos, olha só, olha que coisa interessante, olha a promessa que Paulo faz para mim e para você. Olha que situação, hein? Ele diz assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quer viver com Cristo Jesus? Você quer viver com Ele? Então saiba que você vai sofrer perseguições. Não adianta. Não adianta. Por mais que nós queiramos fugir, nós queremos profetizar bênçãos para a vida de todos nós. Nós queremos profetizar vitória, nós queremos profetizar muitas coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, a perseguição, ela tem um sentido. Sentido. Veja você que, ao ser perseguido, nós entendemos a necessidade de nos voltarmos para aquele que nos criou. Então, o primeiro ponto que eu falei aqui, é a crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Então, paramos e pensamos, há algo de errado. Há algo de errado. E aí eu vou citar algumas coisas aqui. Em mim, há algo de errado na minha família, há algo de errado na igreja, há algo de errado no país, há algo de errado no mundo. Porque a crise, irmãos, que está nos afetando é uma crise mundial. Então ela remete a todas essas coisas. Existem crises individuais. Eu passo por uma crise, a minha família, a minha igreja. Então aí, quando acontece uma dessas crises, eu vou ter que analisar um desses parâmetros. Mas numa crise atual que nós estamos vivendo, uma crise que é de aspecto mundial, ela me remete a entender que eu tenho que repensar as minhas práticas, eu tenho que repensar as práticas que eu tenho na minha casa, eu tenho que repensar a prática na minha igreja, eu tenho que repensar a prática no meu país, eu tenho que repensar a prática no mundo que eu vivo. Se a crise se instaurou, eu tenho que reconhecer que algo de errado acontece nesses ambientes. Então, irmãos, a perseguição, a crise, ela é uma oportunidade de reconhecer que algo está errado. Então, isso que eu estou falando aqui, irmãos, eu não estou citando nada diretamente, né? Indireta para ninguém, não. Mas todos nós temos obrigação de, nesse momento, botar a mão na consciência e refletir as nossas práticas. Principalmente as lideranças. Não somente as lideranças eclesiásticas, quando a gente fala de eclesiásticas, obviamente, para quem não entende o termo, as lideranças da igreja. Eu sou uma liderança na minha casa, você é uma liderança na sua casa. Esse é o momento de você repensar como é que está sendo as suas atitudes com seus filhos, como é que está sendo as suas atitudes com a sua esposa, com o seu marido. Será que nesse momento que você está sendo obrigado a passar o dia inteiro com as pessoas que você diz que ama, você está demonstrando esse amor todo, a sua vontade agora era sair de casa e ficar 3 ou 4 dias sem aparecer dentro de casa? Nós recebemos mensagem de alguns pais que falam assim, eu não aguento ensinar meu filho. Eu sento aqui no sofá para ensinar a lição de casa que vocês estão mandando e a minha vontade é sair correndo. Sabe o que é interessante, irmãos? Que muitos desses são os que criticam os professores da escola. Então, momento de analisar, momento de reconhecer que as coisas não vão bem. Segundo ponto, a crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro da sua vida. Então, no momento de crise, você corre para quem é importante. Imagine você o seguinte, uma criança está brincando, ela não está vivendo crise. A criança está ali brincando, correndo, cai, se machuca. Primeira coisa que a criança faz é o quê? Sai correndo
gritando: mãe, mãe, me ajuda, mãe. Se a mãe não estiver por perto, ela vai pro pai. Geralmente a criança grita primeiro a mãe, né? É a segurança. Então, nessa ilustração, o que eu quero dizer para vocês? Em momentos de crise, nós nos voltamos para quem? Para quem é a nossa segurança. É Deus. Então, quando eu estou seguro em qualquer outro ser que não é Deus, eu tenho problemas. Vocês que coisas que podem ser a nossa segurança. Emprego. Tá um bocado de gente perdendo emprego aí. Firma mandando embora, prefeitura mandando embora. Não pode ser a sua segurança. Ah, eu vou botar até a minha situação. Ah, mas você sou concursado, sou estável. Pois é, mas você pode amanhã ou depois ter um problema aí, a prefeitura decretar falência e mandar todo mundo embora. A gente não sabe o dia de amanhã. Sua segurança é o quê? Ah, minha segurança é a minha conta bancária, é? Tem gente que está tendo que mexer nas suas economias. Minha segurança é minha esposa, meu marido, minha segurança é minha igreja. Olha só. A segurança, ela tem que estar firmada em Deus. Nesse momento de crise, é um momento onde nós temos oportunidades de nos voltar a Deus. E imagine vocês que a igreja ela começa a existir lá na perseguição aos apóstolos. Se você analisar o livro de Atos, no início, eles falam em relação à perseguição. E se nós formos analisar, a perseguição de Atos fez com que a igreja crescesse. Por quê? Porque eles eram obrigados a confiar em Deus. E a igreja do século XXI? Qualquer coisa que fala para você, você sai da igreja chorando e dizendo que não vai voltar mais. Onde está centrada, irmãos? A sua fé, a sua esperança, a sua segurança. Será que é preciso Jesus voltar e falar com você: olha, eu te chamei, não te chamei para ser, não te chamei para ser mimizento, para ficar chorando e se lamuriando por tudo. Eu te chamei para ser meu servo. E os servos de Deus confiam em Deus. A Bíblia é muito clara. Lá no capítulo 25, lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que significa isso, irmãos? É que a firmeza daqueles que confiam no Senhor é tão grande que é comparada a um dos maiores montes de Israel. Essa firmeza, ela é a certeza de que nós vamos alcançar a expectativa da glória. É engraçado, irmãos. É engraçado até parar para falar isso para a igreja, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade que se o pastor não fizer aquilo que o membro quer, a pessoa muda de igreja, vai para a igreja do lado. Porque também, vamos convir, hoje está mais fácil encontrar igrejas do que escolas, do que hospitais. Hoje tem igreja por metro quadrado, tem mais igreja do que pessoa. Você vê que as igrejas estão abrindo praticamente uma do lado da outra. Eu vou trabalhar ali para Unamar, eu já encontrei num quarteirão, no mesmo quarteirão, assim, 3 ou 4 igrejas na mesma rua. E essas igrejas estão fazendo o que pela sociedade, pelas pessoas em volta? O que a igreja está fazendo pela sociedade? O que está aí vai ficar, irmãos. Essa crise que nós estamos vivendo é uma crise circunstancial. Imagina você a crise que vai ser quando Cristo voltar, quando Jesus voltar e levar sua igreja. Imagina quem ficar. Imagina os crentes que vão à igreja, que fazem coisas quando ficarem. Que perceber que foi irmão, foi mulher, foi filho, foi o vizinho que nem cristão era, foi.
arrebatado, porque tinha aceitado Jesus, mas não ia à igreja, mas vivia uma vida de remissão. E ele ficou. Imagina como é que vai ser. Não vai ter álcool gel que resolve, irmãos. Porque para salvação, álcool gel não resolve. O pecado você não limpa com álcool gel. Eu ouvi um meme aí, compartilhado na rede social, que se o povo tivesse medo de pecar, como tem medo de pegar o coronavírus, nós teríamos uma vida muito mais perfeita com Deus. Vamos continuar. Então, a Bíblia fala que aqueles que viverem com Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, eu e você, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Paulo fala para Timóteo que é para Timóteo permanecer naquilo que ele conhece, a palavra de Deus. E aí eu pergunto a você hoje: você se considera um conhecedor da palavra de Deus? Você que está me ouvindo aí do outro lado. Agora, nesse momento, nós temos 35 visualizações aqui. Eu já falei que não significa que serão 35 pessoas, porque numa casa só, óbvio que nós vamos ter apenas um aparelho ligado, mas vocês que estão me ouvindo aí do outro lado, vocês se consideram conhecedores da palavra de Deus? Ou vocês conhecem como Jó? Eu conheço apenas de ouvir. Irmãos, a Bíblia fala que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Conhecer aqui, ó, até me tampei. Conhecer essa palavra para nós não sermos enganados. Para que eu não seja enganado, ludibriado, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Ela que é o caminho a seguir. Imagine vocês. Pare você em alguns minutinhos. Pare você aí alguns minutinhos e reflita. Quem são os 4 pastores mais reconhecidos do Brasil? Eu não vou falar os nomes aqui não, mas eu acho que você vai pensar os mesmos 4 que eu pensei. Pastores de igrejas evangélicas. 4 mais famosos. Pensou? Pensou, né? Agora imagine os 4 aí, se eles fossem um conselho onde eles tivessem que se reunir e definir padrões para a igreja. Você acha que os 4 iam concordar em tudo? A forma de culto talvez seria o mais difícil dos 4 concordarem. Cada um tem uma forma de estabelecer o culto na sua igreja. Talvez concordar a respeito do dízimo, iam concordar a respeito da salvação que está em Cristo, mas iam discordar de muitas coisas. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: será que nós aqui, enquanto igreja, nós somos donos da verdade? Não, nós não somos donos da verdade. Porém, nós temos uma verdade que deve prevalecer em nós, que é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu preciso estar firmado na palavra. Paulo fala para Timóteo que ele deve permanecer naquilo que aprendeste, de que foste inteirado ou assegurado. Nessa palavra inteirada está escrito assegurado na referência. Pode ser considerado uma das duas. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que conhece a palavra não é enganado. É como a lei. Quantos de nós aí, eu mesmo, já tive interesse, mas nunca li, ler um código penal ou o Código de Defesa do Consumidor? Quantos de nós sabemos todos os nossos direitos como consumidor?
Não sabemos. Tá lá nas lojas o código. Então, as lojas praticando um monte de delito. Venda casada, falta de garantia, não dá desconto à vista, um monte de coisa. Tá lá no Estatuto do Consumidor. Se você ler, tem um monte de lei lá. E a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente não faz valer nosso direito. Assim como aquele que não conhece a palavra. Aquele que não conhece a palavra vai ser sempre enganado, ludibriado. As pessoas vão falar, ele vai ouvir, vai receber e vai comer o alimento podre. Nem sempre vai comer o alimento bom. Imagine você o seguinte, irmãos, trazendo uma ilustração aqui. Todos aqui comem arroz, né? A não ser que estejam de dieta. Quando o arroz está azedo, está ruim, você não sabe logo que aquele cheiro não está legal? Por quê? Porque você come arroz todos os dias. Você come aquilo todo dia praticamente. Então você já sabe como que tem que ser o cheiro daquilo. Feijão. Quando o feijão está azedo, você logo cheira, você sabe que aquele feijão não está legal. Agora imagina que nós fizéssemos uma viagem lá para a Índia. Chegássemos lá e tivesse um prato na nossa mesa. A gente não saberia discernir se aquele prato tá com cheiro agradável, porque a gente não conhece o cheiro comum daquele prato. Não é? Tem algumas frutas aí que o povo não come dizendo que está estragada. Por quê? Porque não tem conhecimento do cheiro. O que eu estou querendo dizer aqui? Irmãos, se você tem conhecimento da palavra, você não vai comer qualquer alimento. Você só vai comer um alimento que está adequado com aquilo que você conhece. Então, se eu leio a Bíblia, se eu tenho conhecimento das Escrituras, quando alguém vai me oferecer um alimento, eu vou observar e vou falar assim, não, esse alimento está bom para ser consumido, então eu vou receber. Quando eu conheço a Bíblia e ouço algo que não está coerente com a Bíblia, aí eu não vou aceitar. Isso é para tudo, tá, irmãos? Isso é para Código Penal, isso é para Estatuto da Igreja, para qualquer lei. Eu tenho que conhecer. Como que eu vou fazer parte de algo e não vou conhecer? Os irmãos me perguntam assim, Anderson, você tem alguma dica para quem vai fazer concurso público? Eu falo, irmão, amigos, né? Amigos em geral. Você quer passar no concurso? Primeira coisa que você tem que fazer é pegar o edital do concurso, que é a lei do concurso, e ler ela inteira. Você está participando de uma disputa que tem uma regra. E a regra você tem que ler. Você tem que conhecer a regra. Eu não posso chegar lá no dia da prova e dizer assim, eu trouxe meu celular para consultar aqui. Eu vou fazer a prova com um relógio aqui que consegue atender ligação. Eu vou fazer a prova com ponto. Por quê? Porque lá na lei do concurso está dizendo. A maioria das pessoas não se interessam pelas leis, irmãos. Isso é verdade. E a Bíblia, ela é a lei de Deus. Não a lei do tempo da lei. Mas ela é a lei como se fosse um estatuto para nossas vidas. Nós devemos conhecer os estatutos daquilo que a gente convive. Você tem que ler o estatuto da sua igreja. Você tem que ler o estatuto que é da sua vida, que é a palavra de Deus. Você tem que ler a lei que rege o seu município. A lei que rege o seu trabalho. Irmãos, as pessoas têm muitas vezes preguiça de ler. Preguiça de ler. E a nossa irmã Camila falou aí sobre a palavra de Deus ser a bússola e a raiz para todos os cristãos. O que é a bússola? Eu estou perdido no meio do mato, estou perdido num lugar onde eu não conheço, aí eu observo que a bússola que vai me dar direção. Direção. O nosso direcionamento tem que estar na palavra. Por quê, irmãos? Quando eu leio a palavra e conheço a palavra, quando vierem as perseguições que vão vir para você e para mim, nós vamos estar firmados onde? Na palavra de Deus, então não vamos retroceder. Porque vão tentar, irmãos, não vai ser pessoas de fora, não. Vai ser pessoas de dentro da sua casa, de dentro da sua igreja. Vão tentar. Mas quando eu estou firmado na palavra, o que eu vou fazer? Eu vou permanecer firme. Independente de quem seja. Irmãos, é muito complicado. É muito difícil viver no mundo que a gente vive hoje. Por quê? Porque as leis do homem,
elas sucumbem ao poder que os homens têm. O que você está querendo dizer, Anderson? Estou querendo dizer o seguinte, que muitas vezes nós, que não temos grana, que não temos poder, né? Esse poder aqui, ó, poder financeiro, poder de comprar, muitas vezes nós vamos lá um processo na justiça, ele vai ficar 3, 4 anos lá sem ser julgado. E quem tem poder, ele ultrapassa a lei. Muitas vezes as pessoas acreditam que o dinheiro pode comprar a lei, mas a lei de Deus o dinheiro não compra. Essa lei aqui, ó, nada compra essa lei. Então, irmãos, está firmado na palavra. Quando eu estou firmado na palavra, irmãos, a minha segurança, ela é em Deus. Então, em momentos de crise, a sua segurança é Deus. Para concluir, a crise é uma oportunidade para fortalecer sua fé na soberania de Deus. Toda escritura, versículo 16 diz isso. Vamos lá no versículo 16 de Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, que nós possamos fazer com que a nossa fé prevaleça em Deus. Em Deus. O Léo citou uma questão aí. Costumo dizer que se não tomarmos cuidado, o muito conhecimento nos torna alfabetos espirituais. O conhecimento de Deus, ele nunca vai nos tornar analfabetos espirituais. O conhecimento de Deus, ele vai sempre nos aproximar de Deus. Temos que tomar cuidado com uma falsa verdade que se criou nas igrejas, que por muito conhecer as escrituras, as pessoas perdem a espiritualidade. Isso é uma falsa verdade, tá? O conhecimento que mata não é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de achar que o que eu sei vai estar prevalecendo sobre aquilo que Deus é. O nosso irmão Anderson aí já citou o que eu ia citar aqui. A Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir e conhecer do Senhor. E o que a Bíblia fala também é que Cristo, quando cresceu, ele cresceu na graça e no conhecimento. Então, o conhecimento não vai trazer nenhum problema, não. Agora, se eu fazer com que querer que o meu conhecimento, que a minha inteligência, que a minha capacidade esteja sobre a vontade de Deus, aí eu tenho um problema espiritual. Agora, quando eu conheço a Escritura, conheço a palavra, e eu entro nela com espiritualidade, aí eu vou fazer como disse aqui a nossa pastora Paula. Vou esconder a palavra no meu coração. E aí, essa palavra ela vai pautar a minha fé, a minha espiritualidade. Não é a palavra como letra. A letra simplesmente fria, mas é a palavra espiritual. É a palavra que deve ser buscada e entendida. Irmãos, eu aprendo muito com o povo de Israel, cara. O povo de Israel não tinha seminário teológico, não. O povo de Israel lá no início, né? Os hebreus, lá a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, desde lá do Éden, o povo de Israel, eles ensinavam a palavra sentando no sofá. Imagino eu que não se chamava sofá, né? Alguns deviam sentar até no chão. Sentavam-se à mesa e começavam a falar das suas experiências para os seus filhos. Sabe? E hoje eu vejo que os filhos... Você quer aprender da palavra de Deus, vai lá para a escola dominical, criança. Os pais não sentam mais para conversar com o filho sobre Deus. Nós temos que nos voltar para o Senhor, irmãos. Em momento de crise é o momento de nós fortalecermos a nossa fé. A nossa fé tem que estar pautada em Deus. E as demais coisas não serão acrescentadas. Nós vamos sempre entender que quando nós estamos com a nossa vida pautada em Deus, nós vamos fazer. Se você puder ir na sua casa, continue a leitura de Timóteo, capítulo
4. 2 Timóteo 4. Nós vamos encerrar nossa aula por aqui hoje. Eu conversei com o pastor João, gente. E muito provavelmente, se nós continuarmos com esse período de pandemia, para mais uma semana aí, ou mais 2, ou mais um mês que a gente não sabe, nós vamos modificar um pouquinho a nossa estrutura da nossa aula, para que não fique cansativo nem monótono. Eu não sei o que vocês estão achando. Eu praticamente, exatamente, Anderson e Camila, ó, show. E essa confusão é feita por muitos, né? E aí a gente erra porque utiliza o versículo isolado, nós temos que conhecer o todo. A letra aí, como está bem claro, é essa aí. Eu até gosto dessa dinâmica de estar aqui dando aula, mas eu também entendo que a gente precisa de ter novas dinâmicas. Então a intenção é que a partir da próxima semana a gente vai fazer aqui no horário da Escola Bíblica Dominical uma mesa redonda comigo. Eu vou estar dinamizando com algumas pessoas de nossa igreja. Nós vamos estar trazendo alguns temas. Eu não sei o que vocês acham. Entrem em contato aí conosco, comigo, pelo Zap. Entrem em contato para a gente poder estar vendo o que vocês acham. A proposta é essa. Que a partir de semana que vem nós tenhamos comigo aqui mais 2 pessoas. Nós vamos gravar um mini debate com um assunto pré-definido. Essas pessoas serão pessoas da nossa igreja, pessoas que estão acostumadas já a falar com um grande grupo, e nós vamos estar sempre trazendo um tema atual. A gente não sabe quanto tempo vai demorar ainda essa lei de quarentena aqui no nosso município. Por enquanto vai ter que ser assim, não podemos ir para a igreja. Acho que foi até a missionária Michele que falou que está com saudade das aulas no templo. Eu também estou com muita saudade. Estou com dificuldade, vocês sabem que a minha aula, eu gosto de ouvir a participação de vocês, eu gosto de estar olhando no olho dos alunos e estar falando com... Minha aula é uma aula muito responsiva, não gosto de ficar falando o tempo todo sozinho. Mas vamos ver essa semana. A ideia é essa. Se for possível, nós já vamos fazer no próximo domingo essa mesa redonda, trazendo aí mais umas 2 pessoas para a gente estar debatendo o tema junto, cada um falando. Mas se não tiver como, a gente vai continuar aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, não precisa anunciar não, a gente vai anunciar, vai botar no grupo, nos grupos, vai colocar no Instagram, mas não precisa anunciar. Se não tivermos a escola bíblica no templo, vamos ter a escola bíblica online. Ou vai ser eu, ou vai ser um dos pastores, ou vai ser essa mesa redonda. Mas entre no seu Facebook todo domingo de manhã que nós temos uma palavra para você. Nesse momento, eu quero fazer nossa oração final para a gente encerrar o vídeo, e depois esse vídeo vai ficar disponível para aqueles que não tenham acesso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Após o final desse período de quarentena, nós vamos gravar as nossas escolas bíblicas também presenciais. Por 2 motivos: para aqueles que estão trabalhando ou estão viajando e não estão possibilitados de estar na igreja, e também para que posteriormente as pessoas possam acessar, quem não pôde ir na aula. Então a ideia é que quando voltarmos a ter a nossa escola bíblica ao vivo, nós vamos ter a gravação. Para a gente encerrar aqui, irmãos, antes de orar, logo mais às 19h30, nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração, também aqui na página da igreja, ao vivo, com louvor e com a pregação. Hoje, quem vai estar pregando é a nossa pastora Paula Alessandra, trazendo aquela mensagem que você sabe, gloriosa. Já da pastora Paula está assistindo a gente aí. Um abraço, pastora Paula, que você possa ter uma mensagem gloriosa hoje à noite. Amanhã
às 19h30, nossa irmã Camila vai estar promovendo aí uma conversa aí no Instagram dela e você pode entrar. Irmãos, deixa eu fazer uma conclamação aqui a vocês. Se você ainda não curtiu a página da igreja, curta, curta e compartilhe os vídeos da igreja. Para que o alcance nosso ele consiga chegar a pelo menos aí nós estamos querendo que chegue a 1.000 curtidas. E nós vamos estar também divulgando logo mais aí o YouTube da igreja. Porque para nós fazermos esses vídeos no YouTube, porque a resolução é melhor e a forma de a gente trabalhar no YouTube também é muito boa, nós precisamos que vocês curtam e se inscrevam no canal da igreja no YouTube. Logo, logo, nosso irmão Davi. Nós temos alguns irmãos responsáveis pela página da igreja, tá? Eu, o nosso irmão Diácono Davi, nossa irmã Jaque, nossa irmã Camila, são algumas das pessoas que estão responsáveis por essa página. Nós vamos estar municiando e nós precisamos que a igreja esteja juntamente conosco. Então, estamos combinados assim. Mais tarde, nossa live do culto. Amanhã, a live da nossa irmã Camila. Quarta-feira, o culto. Domingo de manhã, a escola bíblica dominical. E a igreja segue caminhando. A igreja segue caminhando. Porque a igreja não pode. Essa é a palavra que eu dou para vocês. Essa é a palavra que eu ouvi do nosso pastor essa semana. Que a obra não pode parar. E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Onde você estiver, meu irmão, feche aí os seus olhos e vamos orar entregando a nossa vida e a nossa família nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós nesse momento queremos te agradecer por mais uma oportunidade, meu Deus, de estarmos reunidos aqui, mesmo que de forma virtual, online, através da internet, mas nós estamos reunidos como tua igreja, Pai querido. E nessa manhã de domingo nós falamos da tua palavra, da importância, Senhor, de entender, compreender, conhecer e pregar a tua palavra. Sabemos que nesse momento, Senhor, a igreja está sofrendo perseguições. Não é apenas o vírus, Pai querido, que está aí, mas também perseguições políticas, perseguições estruturais. Mas nós, como igrejas santas do Senhor, nós colocamos nossa vida, Senhor, nas tuas mãos e nós determinamos, Pai querido, que nós vamos estar sempre, Senhor, firmados em ti, firmados na tua obra, na tua palavra. Muito obrigado por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos deste. Muito obrigado porque a tua presença tem sido real em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem falado e vai continuar falando. E nós queremos, Senhor, estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua palavra. Que o teu amor, Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós e sobre toda a tua igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Fiquem na santa e gloriosa paz de Cristo e que Deus abençoe a mim e a vocês e a todos nós, em nome de Jesus.